Primeiro, seja bem-vindo a mais uma aulinha de história, hoje dando continuação a isso mesmo, nosso mundo romano aqui. E agora vamos estar falando sobre a crise da República, ok? Então, como destaque da crise da República, nós já falamos sobre algumas campanhas militares, alguns avanços militares, e principalmente a força que o exército romano vinha ganhando aí, diversas conquistas territoriais, como sinal desse expansionismo que estava acontecendo em Roma. E o que aconteceu? Bom, o alicerce da República Romana era, teoricamente, a justiça do termo mesmo, né? República seria o governo do povo, né? A coisa do povo, feito para o povo. E nesse momento, com as campanhas militares avançando, todo esse avanço da força mesmo que os militares haviam ganhando, principalmente, como é que eu dou destaque, eles se enriqueceram pra caramba. Tinha espólios em diversos setores dessas conquistas, de certa forma, enriqueceu muita gente, que criando uma série de crises sociais e políticas, porque com o enriquecimento de alguns começa aí algumas disputas individuais, e se as disputas individuais estão em primeiro plano, obviamente os interesses do Estado e da população ficam em segundo plano. Então a República começa a ruir, e aí começa a ter essa crise da República Romana, a partir que os interesses do povo saem do primeiro plano e todas essas individualidades se ressaltam com tanto poder e alcance que essas conquistas militares haviam dado de alguns, entendem? Então esse é um dos principais pontos que vai levar à crise da República do Mundo Romano. Tenha em mente que um carinha chamado aí Caio Júlio César, ele vai estar fazendo alguns avanços militares na região conhecida como Gália. Então, bom, vou dar um exemplo de algumas coisas que o nosso amigo Júlio César fazia, nosso amigo Caio Júlio César fazia. Ele tinha um diário que ele contava os feitos heróicos dele. Então, toda vez que ele fazia algo na Gália, ele vendia no diário dele que ele estava fazendo algo para salvar Roma de todos os inimigos possíveis. Nós sabemos que não era bem assim, que esse pessoal não estava realmente apresentando nenhum perigo aí. Então tinha a situação que ele construiu um forte, né? Que na verdade ele estava com a intenção de construir um forte, tinha uma ponte, aí os gauleses iam atravessar a ponte, aí ele falava, volta amanhã que vocês podem atravessar aqui. Aí quando os caras voltavam e tinha construído um forte, estava cobrando para eles passar e matava todo mundo. Então os gauleses realmente foram subjugados aí, e o exército romano tinha conquistado a Gália. Então isso também é uma historinha contada nas chargezinhas do Asterix e Obelix. Então é bem interessante que são fatos históricos que inspiraram essas tirinhas. Então essas conquistas militares são muito frequentes. Imagina como que ganhava de espólios com essas conquistas aí. Fora que lembre que eu falei diversas vezes sobre o sistema escravagista, né? Fundado com base na escravidão, e essa quantidade gigantesca de prisioneiros de guerra servia para essa manutenção desse sistema. Isso é bem interessante e importante. Então, com esse caráter de romanização ao redor, né, de Roma, criou-se, de certa forma, que os costumes romanos tinham uma influência civilizadora, entre aspas, que a gente sabe que esse pessoal não está tendo civilização, eles estão sendo atacados, né? Então, com isso acontecendo, o Júlio César, o Caio Júlio César, que é um dos principais responsáveis por essas campanhas militares, já tinha sido brilhante, né, e reconhecido nessas campanhas militares, e muito destaque, ele começa cada vez mais a, de certa forma, ganhar destaque, vai ganhando força, vai ganhando presença, a influência dele vai levando, né, o Senado a determinar uma desmobilização do exército, ordem que não foi cumprida em nenhum momento, e resultou numa guerra civil. E essa guerra civil reza a lenda que ameaçou Roma. E ele disse que, beleza, então eu vou fazer o seguinte, eu vou afastar Roma de todos esses perigos, todos esses problemas, e eu vou me intitular ditador perpétuo. Nós sabemos que tudo que vem de ditador, gente, não é coisa boa. Eu preciso contar isso para vocês, né? Então, isso passa a ser um problema, e é estranho numa república a gente ter um ditador, que não deveria, nessa teoria aqui, não deveria, o ditador geralmente, lembrando que tem um sistema político, né, de Roma, que prevê que seja colocado um ditador
para resolver os problemas da República, e depois ele deve sair. Só que passaram-se aí 6 meses e o Júlio César não tinha muita vontade de sair não, gente. Então, cada vez mais ele com essa força, toda essa influência que ele havia ganhado, que ele havia imposto, que ele havia simplesmente destruído todos os que seriam, né, entre aspas, aqueles que conspiraram contra Roma, ele se parecia cada vez mais com o rei. Com isso dito, as tramas pela disputa do poder só aumentaram e essas tramas pelo poder não vão parar tão cedo. Todas essas disputas pelo poder não vão parar aqui, mas resolve-se nesse momento. O problema principal é que resolve-se e culminam na morte e o assassinato de Júlio César, ok? Bom, se foi assassinado, ele morreu. Então, assim, o assassinato de Júlio César. E com isso, após a morte do Júlio César, tinha um sobrinho dele e, de certa forma, um filho adotivo chamado de Caio Júlio César Otaviano, que ele ficaria conhecido como Otávio Augusto. E ele precisou vencer aí todos esses adversários que mataram o tio dele e, de certa forma, ser reconhecido pelo Senado como príncipe, que significa primeiro, ok? E não somente ser reconhecido, mas ser aceito, né, por todos esses poderes que existiam no mundo romano. Então, ele seria, portanto, de certa forma, agora inaugurando aí, de certa forma não, inaugurando aí, ele seria o primeiro imperador romano, ok? Otávio Augusto. O Otávio Augusto, ele ia instalar um momento de Roma que ficaria conhecido como Pax Romana, que é, né, um momento chamado aí de relativa paz e tranquilidade. Então, o Senado tinha uma importância ainda, sendo periodicamente consultado, e, de certa forma, apesar dos ilimitados poderes destinados a um imperador, o Senado tinha um destaque, que lembra que existia um conflito aí de Senado e Júlio César. Então, aqui com Otávio Augusto, ele tinha uma certa consultoria aí com o Senado, então não deu problema nesse momento. E aí começa a acontecer diversas ameaças, isso já lá no século III, a gente dá um avançozinho aqui agora, gente, lá no século III já começa a ter algumas ameaças, né, que o Império Romano começa a sofrer de uma coisinha chamada estagnação econômica, instabilidade política e ineficácia do exército em garantir as fronteiras conquistadas. Por quê, gente? Gente, você está expandindo demais o seu território, e vai, expande. Só para vocês terem ideia. Mapas do mundo romano. Expande. Gente, fica fácil você manter as fronteiras. Pensa no nosso país, Brasil. É tranquilo a gente manter as fronteiras do nosso país? Não é. Então imagina Roma. Então começa a ter uma limitação do exército de manter essas fronteiras. Então, com essa estagnação, diversos problemas econômicos, começa a se instaurar, começa a se organizar, não só uma instabilidade política, mas como consequência disso tudo, vai dar problema, dá diversos problemas sociais em algum momento. Então, né, começa a falhar e começa a precisar de diversos problemas aí relacionados também ao tamanho que isso tinha gerado. Concordam? Conseguem ver? Então, um outro problema são os povos lá no limite das fronteiras romanas. Qualquer povo além da fronteira romana era chamado de bárbaros. Isso é interessante, que é um povo, basicamente, o outro é chamado de bárbaro. Tudo que você não conhece, além da fronteira, é bárbaro. E aí começa uma aproximação eminente nas fronteiras desses povos bárbaros. E cada vez mais, esse período de paz começou a dar um abandono da mão de obra escrava, que nós sabemos que é uma das bases desse mundo romano. Então, qual é o problema? Se tem um período de paz, não tem guerra. Se não tem paz, não tem conquista. Não tem conquista. Se você tem paz, não tem conquista, não tem expansionismo, não tem espólios de guerra e não tem prisioneiros de guerra que muitas vezes viravam escravos. Em algum momento foi proibido de você ter os escravos de dívida, lembram disso? Então, os prisioneiros de guerra eram os principais escravos. Então, se você não tem mais prisioneiro de guerra, porque você não faz guerra, começa a ter um probleminha aí na mão de obra escrava. Pois é, então começa a ter um caráter aí bem complicado. Então, vai ter um momento que eu vou falar agora sobre a religião de Roma, mas daqui a pouquinho, já volto a falar sobre religião, só um minutinho, que eu vou dar uma pausinha aqui, pra gente já retomar os outros assuntos, ok? Então, pessoal, parte 1 aqui, até já, ok? Até já primeiro.